Seguindo aqui o nosso livro, né, No Rumo do Mundo de Regeneração, nós conversávamos, né, sobre essa avalanche, né, de espíritos ainda desarmonizados, né, que têm retornado à Terra, que, em parte, são os responsáveis, né, por toda essa confusão que a humanidade vem vivendo nesse momento, falando sobre espíritos que se aproveitam dessa situação, dos espíritos também em grande quantidade que estão vindo para tentar auxiliar o processo, e ainda está falando sobre isso, né? Sobre a espiritualidade que habita a Terra no momento desse processo, né? E continuando aqui, voltar só aqui nesse parágrafo. Então, terminada a Segunda Guerra Mundial, foram destruídos alguns campos de concentração e de extermínio do nazismo. E se teve a ideia de que as pessoas voltariam à sensatez, ao equilíbrio. Entretanto, o monstro das guerras continuou, destruindo vidas e culturas. Novos campos de desespero têm sido criados, e os pensamentos de angústia, desespero e ausência de fé passaram a construir a psicosfera hoje, mais intoxicada pelas edições mentais dos desditosos variados. A gente até comentou semana passada, né, que esse recrudescimento da direita mais radical, o renascimento do fascismo e do próprio nazismo na Europa, né, poderia estar vinculado ao retorno desses espíritos daquela época, em onde essas ideias eram muito fortes, que simplesmente retornaram com as mesmas ideias, que não se modificaram em nada, né? Por isso, esse clamor, né, de volta a fascismo, neonazismo e tantas práticas que já foram parte, né, da história da humanidade, mas que tinham sido, pelo menos na história, né, se pensava que tinham ficado para trás. Os intelectuais da desgraça coletiva das massas funcionam como antenas desses espíritos que semeiam na filosofia as ideias de perversão, de anarquia, de destruição e de prazeres degradantes, aos quais se atiram os seus aficionados, e são responsáveis pelos infinitos males que corrompem a sociedade e os conceitos de viver. Isso é muito fácil da gente entender, né? A gente viu aqui no Brasil, vê em outros países, lideranças, né, entre aspas, né, que surgem com ideias totalmente descabidas em relação ao bem-estar geral e que conseguem amealhar um número absurdo de seguidores e defensores. É porque é o que a gente vem falando em relação à sintonia, à vibração. Eles funcionam, né, e aqui está dizendo claramente, eles acabam funcionando como uma antena, como um posto de irradiação, quase que convidando todo mundo que consegue sintonizar naquela frequência a se unir. E faz com que aconteçam esses fenômenos que a gente tem visto pelo mundo e no próprio Brasil, onde as ideias que claramente trazem mal-estar à população em geral não são apenas aceitas, mas pessoas se unem em torno dela para tentar colocá-las em prática. Teledirigidos por espíritos equivalentes. Diga. O que eu acho também, sabe, é que existe uma estratégia, uma inteligência, né? Uma inteligência
e cada vez mais utilizando ferramentas também de inteligência, né? Que estão disponíveis aí. Então, é como se atualizasse esse velho, né? De uma forma ainda mais sórdida. Então, o que a gente tem visto também é o acesso de crianças, né? Que são cooptadas desde tão cedo para ideias ruins, né? Numa linguagem até muitas vezes infantil. Então, cada vez mais a necessidade, né, da gente tá influenciando positivamente, né, com ideias que possam estar confrontando até de uma maneira, em muitas situações sutis e outras vezes mais contundentes, né? Ideias que possam estar trabalhando esse lado humano da gente verdadeiramente. E isso é uma verdade que a André está dizendo que é incontestável, né? A gente não pode ser ingênuo de achar que só o lado que a gente quer consegue usar as oportunidades e as ferramentas em seu favor, né? É lógico que todo mundo que tem acesso a um determinado conhecimento, a uma determinada ferramenta, tenta utilizá-la para os seus propósitos. Então, isso que a André está falando é a mais, como a gente costuma dizer por aqui na Terra, é a mais pura verdade. E isso eu concordo muito com ela. O nosso papel em relação aos mais jovens se torna mais importante ainda, porque, pelo menos eu particularmente, vejo essa avalanche de informações que os nossos menores recebem ajuda a confundir a cabeça deles, né? E há um certo estímulo a não ouvir a experiência dos que estão seguindo juntos. Então, a gente tem que ter muito carinho, muita paciência, muito atenção na exemplificação que a gente dá, porque é principalmente através desses mecanismos mais sutis que a gente pode tentar equilibrar esse jogo e tentar mostrar um outro lado da moeda para essa juventude que hoje está aqui, tão aficionada em informações rápidas, sem conteúdo, às vezes desarmonizadas. Realmente, tudo é interligado e da mesma forma que a gente costuma dizer aqui, que tudo está programado, que a espiritualidade maior controla tudo, os espíritos que estão desarmonizados, estão buscando o seu intento, eles também tentam, com todas as ferramentas e organizações e planejamentos, atingir seus objetivos. E quando a gente não está atento a isso, às vezes a gente acaba sendo envolvido realmente. Teledirigidos por espíritos equivalentes a eles semelhantes, que ficaram na erraticidade, enquanto eles retornaram ao palco terrestre, são geradores dos infinitos problemas da humanidade. A gente pode até dizer que são os mentores, né, ou os anjos da guarda da confusão, né? Felizmente, acima de todos eles encontra-se Jesus e sua filosofia do amor, que corrige e ampara, sem nunca deixar a sós aqueles que o buscam na sua ânsia de serem felizes. Estamos começando um novo capítulo, que a premissa é: a predominância dos instintos primitivos caracteriza esses dias. Porém,
defronta os sentimentos de beleza e amor que vicejam, embora muitas vezes asfixiados pela crueza dos atormentados. É certo que marchamos pela vitória da luz, sobre a escuridão, do equilíbrio sob o destrambelho das emoções, e a vida está sempre encarregada de perpetuar-se conforme o princípio insuperável da sua origem. Então, essa citação, né, que vai dar início a um novo capítulo, tem também muito a ver com o que a gente leu no último parágrafo do capítulo anterior, né, dizendo que, apesar de toda essa confusão que a gente tem, que acima de tudo isso, o governador da terra, né, que é Jesus, não tá parado. Ele está trabalhando e até uma forma de se falar de resiliência, né? No final vai dar tudo certo. E ele repete isso aqui, né? Que a coisa vai fluir para isso. Vitória da luz sobre a escuridão, equilíbrio sobre o destrambelho, e a vida se encarregará de voltar ao seu princípio insuperável da origem, que nossa origem é o quê? É pura, é amorosa, é simples. Diga. Silvio, para você ver como é que é coisa interessante. Isso tudo que você acabou de falar aí, nós sabemos e estamos dentro da nossa consciência, mas eu vou dar um exemplo meu. No período que nós passamos, eu cheguei até a duvidar dessa força, sabe? Porque a escuridão estava tão dominante, tão preponderante, principalmente no período da Covid, que as pessoas incentivavam o próprio contato, sabe? Uma decadência total. Eu ficava assim, meu Deus do céu, Jesus está no leme. Eu tinha que falar alto para me convencer, porque eu não estava acreditando. Deu para você entender do nível da força negativa que é, mesmo com todo o meu conhecimento, mesmo com tudo isso, eu vacilava, sabe? Me baqueou, eu ficava assim, será se tem isso mesmo? Será, sabe? Ficava em dúvida para você ver como é que é a coisa, só isso. Olha, Djair, eu acredito que isso que você está relatando, assim, pessoalmente, né, como um fato pessoal, aconteceu já e ainda acontecerá com todos nós. Né, na própria história da humanidade, né, na história das religiões, a gente vai encontrar momentos, né, dos heróis da história de dúvida, de achar que não está realmente fazendo o que deveria fazer. E particularmente também eu já parei alguns momentos e dá aquela travada de, pô, será que é isso mesmo? Pô, o negócio está tão desorganizado, será que isso vai dar certo mesmo? E assim, eu acho que isso aí ainda vai fazer parte da gente por muito tempo, porque é como você mesmo falou, Jair, às vezes a coisa parece estar tão carregada, tão fora de controle, que você dá aquela parada, olha, eu acredito, eu tenho fé, mas a coisa está muito complicada. E a gente dá aquela coçadinha na cabeça, caramba, será que isso vai ser assim mesmo? Mas o importante é a gente não desistir. Acho que no momento, acho que por esse período, ainda por muito tempo, o nosso maior papel vai ser não desistir. Fraquejar, eu acredito que todos nós ainda passamos por isso em vários momentos. Alguns até a gente vai se sentir mais fraco e essa fraquejada pode até proporcionar que a gente cometa alguns erros, que dê uma parada na nossa caminhada. Eu acredito que isso ainda irá acontecer com todos nós. Assim, não é uma coisa desejável, mas
pela nossa própria força. Pode ser que a gente tenha dificuldades momentâneas de continuar brigando, mas acho que a grande força que a gente vai ter, que a gente vai precisar, é não desistir. É nesses momentos em que bater uma dúvida de qualquer um de nós dar uma parada, se concentrar, voltar para dentro de si e buscar aquela realização mesmo que a gente projeta para o nosso futuro e continuar. Então, a vitória, se a gente pode chamar assim, né, do nosso entender, isso não deixa de ser uma guerra individual e coletiva que a gente está travando. E quando a gente tem essas ideias, a gente pensa de conseguir fazer em vitória, então essa vitória vai depender principalmente não do que a gente já sabe, não do que a gente já recordou do que nós somos, da nossa ligação divina, mas de não desistir, de ter a força de enfrentar as dificuldades, por maior que sejam, com tranquilidade, com paz no coração e absurdamente com o sentimento de resiliência. A resiliência vai ser fundamental para todos nós, a partir de agora, a cada passo da jornada. Porque durante esse processo é provável que as situações se tornem, às vezes, mais complicadas e difíceis para o nosso entendimento. Então, tudo que se passou, que foi dramático na Covid, pode ser que retorne de outras formas ou de formas mais contundentes. E a gente vai precisar do nosso equilíbrio, da nossa resistência e de ter certeza que a gente é capaz. É assim que a gente vai continuar caminhando. Mas essas dúvidas e esses momentos de é isso ou não é isso, acho que ainda farão muito ainda estarão muito presentes em algumas oportunidades com a gente. Aprofundando experiências. O irmão Gracindo dedicava-se ao trabalho na instituição com devotamento invulgar. Casado e pai, enfrentava dificuldades conjugais na intimidade da família. A esposa, facilmente influenciável pelos espíritos e rebeldes às diretrizes do espiritismo, criavam-lhe muitos problemas que mais o empurravam para o formoso refúgio espiritual da instituição. Os filhos, por sua vez, recebiam mais a influência da genitora, porque o pai era funcionário público e o seu tempo era muito dividido entre os deveres remunerados e a obra social do espiritismo. Olha uma situação dessa, que é super comum assim, no conhecimento, no relacionamento de vida de qualquer um aqui. Casais que se dedica, o outro está mais ligado a influências contrárias, os filhos que não se afinizaram ainda com tudo aquilo, a divisão entre as necessidades que a Terra impõe e o mundo espiritual necessita, e essa coisa, né, como isso vai se desenvolvendo em incontáveis lares. Talvez até já tenha, por algum período, se desenvolvido uma situação semelhante nos nossos próprios lares, se a gente parar para pensar toda a nossa trajetória. E tudo isso faz parte do processo também. Uns querendo ajudar, os outros querendo atrapalhar, e aqueles no meio que ainda não se situaram
sofrendo as influências de todos os lados e às vezes caindo para um lado, às vezes caindo para o outro. Essa é a nossa realidade ainda. O que ele descreve aqui no lar como é o nome dele? Do Gracindo, é exatamente o que a gente ainda vê nesse momento na Terra como um todo. Espíritos que já têm uma certa consciência, outros que estão com necessidades diferentes, e espíritos que ainda não se encontraram nem num caminho nem no outro. Por isso, né, que se diz que esse processo, né, que alguns achavam que era um estalar de dedos, é extremamente demorado, porque precisa de uma lapidação não apenas dos espíritos que estão aqui, de um lado ou de outro, mas de uma massa que ainda não se encontrou. E está todo mundo aqui no mesmo processo. A própria Terra em si, tudo aquilo que a gente chama de material na Terra, também está passando pelo mesmo processo. A princípio, intentara muito em conduzir as crianças à evangelização, mas sempre encontrou resistência e dificuldades com a esposa, que se dizia vinculada a outra religião, embora não a professasse na conduta como normalmente ocorre. Pode-se perceber que o quadro para perturbações estava muito bem organizado. Toda vez que as forças do mal queriam atingir o nosso irmão, utilizavam-se da atormentada mulher ou de alguns dos dois jovens e de uma gentil menina. Muitas vezes ele recebeu ajuda direta dos benfeitores através de Malvina, que o acompanhava com desvelo e amizade. No período em que nos encontrávamos hospedados na instituição que ele dirigia, observamos o seu sofrimento silencioso. Nesse ínterim, terrivelmente inspirado por um dos justiceiros, Dona Clementina apresentou uma queixa infame ao esposo, informando-o de que estava segura a respeito de sua fidelidade ao espiritismo, por causa da médium por quem estaria apaixonado. Tomado de surpresa ante a suspeita feroz e caluniosa da companheira, ela elucidou-a, demonstrando-lhe a própria nobreza de caráter, assim como da médium missionária abnegada. A princípio, o tema era abordado uma vez ou outra, mas recentemente se acentuou a situação e ela ameaçou de provocar um escândalo, indo à sociedade para desmascarar a farsante e acusá-la de adultério. A situação tornou-se grave, porquanto, apesar da quarentena, ele vinha com frequência ao núcleo, tomando as precauções recomendadas, a fim de poder continuar administrando, agora de forma virtual, portanto, com muito mais trabalho do que anteriormente. Em noite anterior, açoimado pela doente obsidiada, ele compreendeu que se tratava de mordidura para desmoralizar o trabalho e lançar difamações na doutrina espírita. Percebendo tratar-se de uma ação mediúnica perturbadora, evitou a discussão que terminava em desastre verbal e recolheu-se à oração, com entrega total da sua existência em favor da divulgação da verdade. Olha como esse processo, né, se desenvolve, né? A gente sabe que uma das energias naturais mais fortes e utilizadas para desequilíbrio aqui na Terra é a força sexual, justamente porque ela envolve muitas situações, muitas
caminhos que podem ser levados. Para quem já teve curiosidade de estudar a libertação, né, ou a iniciação kundalínica, né, que se baseia muito nessa força da Terra, nessa força até sexual, é uma força poderosíssima que, se usada de forma desarmônica e desequilibrada, pode causar grandes e grandes estragos. E por isso ela é tão utilizada por aqueles que intentam levar desarmonia ou desequilíbrio em várias situações. E isso descrito aqui, né, de se criar mal-estar entre médios por relacionamento, que no fundo, né, são levados sempre para esse lado sexual, é muito comum, e não só, lógico, nas casas espíritas, em qualquer, em trabalho, em outras formas de religião, e em outras situações mais ou menos comuns. Isso é muito utilizado para causar falta de confiança, desequilíbrio, desarmonia, brigas, separações, interrupção de programações. Que, como tudo que a gente vivencia, né, todas as nossas mazelas e vícios, precisam ser vigiadas, precisam ser controladas e precisam ser, ao contrário do que muita gente prega, precisa combater isso, não, elas precisam ser harmonizadas e equilibradas. Porque a gente vivencia um equilíbrio, e esse equilíbrio existe com a presença dos opostos. Então a gente tem que conhecer melhor as nossas fraquezas, entender melhor as nossas fraquezas. E assim a gente começa a buscar o equilíbrio. Bom, gente, vou parar por aqui, já são 8h32. Com licença, Silvio, eu vou ter que fechar aqui, porque estou indo para o café agora, tá bom? Beijão para vocês. Obrigado por esse momento. Paz e amor, igualmente. Obrigado por tudo. Até segunda.